Olá, eu sou Fernando Moreno, sou voluntário do Altruísmo Eficaz Brasil e hoje eu vou falar um pouco sobre a escolha de uma carreira ideal à luz de alguns dos conceitos do altruísmo eficaz. Caso você tenha assistido minha primeira aula de introdução ao altruísmo eficaz e redução da pobreza, você deve lembrar desse slide, né? Onde eu destacava que o altruísmo eficaz não é só sobre dinheiro, mas é sobre recursos. Muitas das primeiras aproximações que fazemos com o altruísmo eficaz é mostrando qual o potencial do seu dinheiro pode fazer no mundo e um pouco que você pode fazer com a sua doação quando focada na resolução dos maiores problemas. Mas, como eu disse naquela primeira palestra, não é só apenas o dinheiro que pode fazer a diferença. Nós podemos pensar que tudo é um recurso. Nosso tempo é um recurso, né? Se você tem uma rede de contatos interessante, é um recurso. Se você consegue influenciar na elaboração de uma política pública, gerar uma cobertura da mídia, falando sobre as ideias do altruísmo eficaz, por exemplo, isso tudo são recursos que você pode mobilizar para fazer o melhor bem possível, né? Então, você pode pensar como ser um voluntário melhor, como você pode transmitir melhor as ideias do altruísmo eficaz para outras pessoas, como você pode expandir a comunidade do altruísmo eficaz, né? Um bom uso do seu recurso pode ser atraindo mais pessoas para a comunidade do altruísmo eficaz. E uma forma que pode ser muito interessante é como aumentar o seu impacto no seu emprego atual, se hoje você está empregado, e nas suas escolhas de carreira, se você ainda não está empregado ou se você pretende mudar de profissão. E aí você podendo fazer a melhor escolha de carreira possível, você pode ter o maior impacto possível. A maior parte do que eu vou falar hoje foi extraído desses sites que eu estou colocando nesse slide. O original, 8000hours.org, ou a tradução em português, 80milhoras.com.br, uma tradução que nós, voluntários aqui do Brasil, fizemos desse material. E de onde vem esse material? Pessoas da comunidade do altruísmo eficaz, muitas delas ligadas à Universidade de Oxford, eles se debruçaram no material já existente sobre escolha de carreiras, aquele material que é científico, que é baseado em evidências, um material sério disso. A gente sabe que, infelizmente, é uma área que também tem material não tão sério aí para vender livros, né? Não é o caso, eles fizeram uma boa filtragem e foram buscar o que as evidências científicas informavam sobre como escolher a melhor carreira, sendo feliz, tendo satisfação na carreira e tendo sucesso, evidente. Esse material eu acho que é interessante para qualquer pessoa que esteja em qualquer estágio da carreira dela, mas é especialmente valioso se você ainda não iniciou sua carreira, se você já está na universidade e está pensando os próximos passos que você vai dar depois de sair da universidade. É o tipo de material que eu gostaria de ter acesso, ter tido acesso quando eu era universitário, né? Então, alguns dos tópicos que esse guia de carreira aborda de modo breve. O que é o trabalho dos sonhos, né? Essa expressão em inglês bem comum, o que é o trabalho ideal, em que trabalho você pode ajudar o maior número de pessoas, qual carreira é ideal para você, como ser bem-sucedido em qualquer trabalho, como você pode ter mais sucesso no seu emprego atual, como você deve planejar sua carreira, como você consegue efetivamente um emprego, como é que você passa numa entrevista, por exemplo, e como a comunidade do altruísmo eficaz pode ajudar você a se inserir na sua carreira. Eu vou explorar um pouquinho mais do que é um dos tópicos do guia, que é o que é um trabalho ideal. O que a maioria das pessoas entende como sendo um trabalho ideal? Trabalho muito bem pago, talvez. Trabalho que não seja muito estressante, ou que não tome muitas horas do seu dia, né? Essas são algumas das ideias que as pessoas têm em mente. E a gente vai ver que não é bem assim. Outras pessoas pensam que o trabalho ideal é aquele pela qual a pessoa está apaixonada, né? É aquela velha frase, né? Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Porém, algumas pessoas já perceberam que essa não é bem a realidade, né? Eu reparei que o Twitter andou atualizando esse velho ditado e surgiram com a seguinte frase: trabalhe com o que você ama e passe a odiar aquilo que você amava. Quem que tem razão? Quem fica mais feliz? Quem busca trabalhar com o que ama ou quem busca talvez uma outra coisa, sabe, para alguma coisa diferente?
e, acima de tudo, o que os estudos científicos dizem. E a primeira coisa a se ter em mente é que dinheiro é sim algo superestimado. Tem aquele velho clichê, né? Não se pode comprar felicidade. Mas também não dá para ser feliz se você tiver insegurança financeira. Segurança financeira está entre as maiores prioridades de carreira da maioria das pessoas, principalmente quem está começando uma carreira. E vamos ver então o que as evidências sugerem. As evidências sugerem que sim, dinheiro é fundamental para a felicidade, quando suas necessidades mais básicas, de segurança, por exemplo, não estão sendo atendidas. Para quem conhece um pouco dessa literatura, se trata da pirâmide de Maslow, das necessidades humanas. E a base dela são essas necessidades básicas: moradia, segurança, alimentação. Porém, depois que esse básico está garantido, o dinheiro não lhe trará mais felicidade. Eu não vou poder me estender muito nesse ponto, mas a gente deixou um link para quem quiser se aprofundar aqui nesse slide. Outras pessoas vão elencar o estresse. De fato, no passado era consenso entre médicos, psicólogos, que estresse era sempre algo ruim. Porém, essa visão começou a mudar de uns tempos para cá. A verdade é que também um trabalho que é muito pouco exigente, que não gera estresse nenhum, ele também é ruim para sua felicidade, para sua saúde mental. Esse vai ser um trabalho tedioso. Agora, é claro, um trabalho que é muito estressante, continuamente, cansativo, também vai produzir um estresse nocivo. Se esse trabalho excede suas habilidades, excede o conhecimento que você tem para executá-lo, excede aquilo que é humanamente exigível naquele espaço de tempo, ele também vai gerar um estresse nocivo e ele é muito ruim e você tem que evitar um tipo de trabalho desse. Então, tem aqui um ponto de equilíbrio que você tem que buscar. Há um ponto ideal, onde as demandas que vão ser colocadas sobre você correspondem às suas habilidades e ao tempo útil para entregá-las. A gente pode chamar isso também de um desafio gratificante. O que as evidências sugerem é que o que realmente importa não é tanto seu salário, nem o status dentro da empresa, onde você está na hierarquia dela, mas sim o que vai mais contar é aquilo que você está efetivamente fazendo no dia a dia, hora a hora. É isso que vai contribuir para a sua felicidade e satisfação com o trabalho. Trabalho envolvente é um trabalho que atrai você, mantém sua atenção e que lhe leva a um estado de imersão em suas tarefas. Sabe quando a gente está fazendo algo bem divertido e a gente vê simplesmente o tempo voar? Você está imerso nessas tarefas. Esse é um trabalho prazeroso. E também é essa razão pela qual você passa, às vezes, horas e horas jogando um videogame de computador e esse tempo parece que voa. Ao mesmo tempo, você pode ficar apenas uma hora no computador trabalhando com uma planilha do Excel e ficar entediado. Os jogos de computadores, ao contrário da planilha do Excel, foram muito bem feitos e desenhados para manter a sua atenção aquele tempo inteiro, a serem envolventes. A planilha de Excel, não. Então, por que o jogo de computador é envolvente, enquanto tarefas administrativas de um escritório, por exemplo, não são tão envolventes? Os pesquisadores identificaram que tem 4 fatores envolvidos aí. Primeiro, a liberdade de decidir como realizar seu trabalho. Segundo, ter tarefas claras, com início e fim claramente definidos. Também tem que ter variedade nos tipos de tarefa, para sair da mesmice. E tem que ter um feedback. Então você tem que ser orientado continuamente, assim você fica sabendo se você está realizando ou não um bom trabalho. Você não fica no escuro, basicamente. Cada um desses fatores mostrou-se correlacionado com a satisfação do trabalho e uma meta-análise importante. Lembrando que meta-análise é quando você faz um estudo dos diversos estudos, tentando sintetizar o que vários outros estudos estão falando. Então, esses fatores são amplamente considerados pelos especialistas como preditores comprovados de satisfação no seu trabalho. Contudo, o que a gente falou no slide anterior não esgota a questão da satisfação do trabalho. Isso porque tem um componente essencial que está faltando na lista anterior. E para saber qual é esse componente, basta perguntar para as diversas pessoas quais que elas entendem que são os trabalhos mais significativos. E quem que aparece no topo da lista geralmente? São trabalhos como bombeiros, enfermeiros, parteiros, médicos, neurocirurgiões. Esses trabalhos consistentemente estão no topo da lista.
O que que eles têm de diferente? Parece meio óbvio aqui, né, gente? Só vendo essa lista. São trabalhos que salvam vidas humanas ou ajudam enormemente vidas humanas. Então, tem uma crescente base de evidências acumulando que ajudar os outros também é um ingrediente chave para ter maior satisfação com a sua vida. Ajudar os outros não é o único caminho para uma carreira significativa, mas é amplamente aceito como sendo um dos mais importantes. Isso não me parece algo à toa. Nós somos todos animais sociais, né? Como já diziam os antigos filósofos gregos. Então é natural que ajudar os demais é um dos principais fatores para a nossa felicidade. Agora, outra coisa que é fundamental é que você seja bom no que faz. Se você é bom no seu trabalho, você vai ter uma sensação de conquista. E esse é o ingrediente chave da satisfação de vida. Se você não estiver se sentindo bom, adequado para aquele trabalho, vai faltar essa pedra fundamental. E também vale lembrar que quando você é bom no seu trabalho, você tem um maior poder de negociação. Você tem um maior poder de barganha para combinar com sua chefia, com seus colegas, em que trabalho, em que projeto específico você vai engajar, quais tarefas selecionar e também você pode melhorar o que você pede como salário em troca disso. E então, se as pessoas valorizam sua contribuição, você sempre pode solicitar essas condições em troca. Mais um componente que é fundamental e que também tem muito a ver com o que eu falei 2 slides atrás sobre sermos animais sociais é ter um bom relacionamento com seus colegas. Se você odiar seus colegas, se você odiar o seu chefe, você nunca vai ter satisfação nesse emprego. Então, quando a gente pensa no trabalho ideal, quando você está buscando um trabalho ideal, geralmente você se concentra na função que você terá. Só que também é fundamental, uma vez inserido nesse cenário do trabalho, ver se você está feliz com aqueles que você está trabalhando junto. Um chefe ruim pode arruinar toda uma posição dos sonhos, e também o verso acontece. Às vezes você até está com um trabalho que é chato, mas o clima é tão divertido entre os colegas, tão respeitoso, que ele acaba parecendo um ótimo trabalho. Novamente, somos animais sociais. Bons relacionamentos são uma parte importante de ter uma vida feliz. Agora, não entenda isso errado. Você não precisa ser amigo de todo mundo no seu ambiente de trabalho. Nem mesmo você vai gostar de todos os seus colegas e nem mesmo eles necessariamente vão todo mundo gostar de você. Mas é importante que você tenha um bom relacionamento com a maioria deles, tenha algumas pessoas chaves que você possa contar com. O que as pesquisas falam que o mais importante é o seguinte: você tem que ter aqueles colegas em que você pode correr quando você precisa de alguma ajuda, quando você precisa de alguma mão para resolver algum problema. Eu falei do que o trabalho ideal deve ter, mas também tem aquilo que ele não deve ter. São situações que, quando estão ausentes, nem atrapalham tanto nem aumentam tanto sua satisfação com o trabalho. Mas quando elas estão presentes, sem dúvida, elas derrubam sua satisfação com o trabalho. Primeira é muitas horas gastas no trajeto entre casa e trabalho. Isso é agravado se você usar transporte público em períodos de lotação. Então você perde muitas horas do seu deslocamento, muitas horas do seu dia, tornando difícil conciliar outras atividades do seu dia a dia. E ainda tem o agravante se for num período de lotação de transporte público, com toda a questão desagradável que isso vem junto, não preciso nem me alongar o porquê isso é desagradável. Outra questão fundamental é se você tiver um pagamento que você entenda ser injusto ou que não está suprindo suas necessidades básicas. É como eu falei nos slides anteriores, né? Naquele slide anterior. O dinheiro não vai trazer felicidade, mas ele tem que estar suprindo no mínimo esse básico. Isso é fundamental, senão você vai ser extremamente infeliz. Outra questão que é fundamental é a insegurança no trabalho. Então, se você está trabalhando num lugar em que ele é muito instável, que você tem a sensação que vai ser demitido a qualquer momento, ele vai gerar uma insegurança tal que também vai contribuir para a sua infelicidade. Você tem que ter um senso de autonomia, como falamos anteriormente, e para isso você tem que ter um senso de segurança no que você está fazendo e que você vai ser demitido a qualquer momento. Outro problema são as jornadas muito longas, principalmente quando isso se torna algo regular, quando se torna rotineiro. Eventualmente, isso talvez não contribua negativamente. Pode até fazer parte do fator desafiador que a gente falou anteriormente, mas isso só quando é muito eventualmente. Quando isso começa a se tornar regular, começa a se tornar abusivo, vai conflitar com a sua vida particular, vai te deixar
extremamente estressado e até doente. Foge disso. E, acima de tudo, tem que ser um trabalho que se adapte à sua vida pessoal. Se esse trabalho não se adaptar à sua vida pessoal, por exemplo, nas jornadas longas que eu falei anteriormente, você não vai dar certo, vai ficar infeliz. Não é só uma questão de jornadas longas. Algumas pessoas, por exemplo, trabalham escalas de trabalho. Para alguns isso funciona bem e elas se adaptam bem. Algumas outras pessoas, por exemplo, que são muito família e fazem questão de ter sempre todos os finais de semana presentes com a família, trabalhar numa escala de trabalho que foge da rotina de segunda a sexta também provavelmente não vai dar certo. Então, resumindo, para encontrar um trabalho ideal, você deve procurar um trabalho que ajude aos demais, trabalho no qual você seja bom, mas que não seja fácil demais. Esse trabalho tem que lhe permitir pensar e decidir por conta própria, tem que te dar autonomia. E um nível de estresse que seja desafiador e gratificante, nem de menos nem de mais. Tem que ter condições favoráveis. Ele tem que te manter engajado, focado, mentalmente absorto e tendo colegas que ofereçam apoio. Colegas e chefia que vão te dar apoio e vão te dar o feedback necessário para fazer um bom trabalho. E tem que ter a ausência dos fatores negativos que a gente falou no slide anterior. O pagamento não pode ser injusto, não pode ter muitas longas horas de deslocamento, baixa estabilidade, jornadas regularmente muito longas e dificuldade de torná-lo compatível com a sua vida pessoal. Eu quero voltar aqui numa ideia importante. O trabalho ideal que vai te fazer feliz contribui para um mundo melhor. Esse é o grande casamento entre as ideias do altruísmo eficaz e as evidências científicas de como escolher uma boa carreira. Então, ao invés de seguir a sua paixão, o nosso slogan para uma carreira gratificante é: torne-se bom em algo que ajude os outros. Ou, de modo resumido, faça aquilo que contribui. Se você coloca em primeiro lugar possíveis contribuições para o mundo, você desenvolverá paixão pelo que você faz. Você se tornará mais contente, mais ambicioso e mais motivado. E também, é claro, você terá mais sucesso, você será mais bem-sucedido. Isso pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas o legal é que agora há evidências empíricas para apoiar essa noção que muitas pessoas já tinham. Então, um dos livros que o guia faz referência é esse livro Give and Take, do professor Adam Grant. O que ele argumenta? Ele argumenta que as pessoas com uma mentalidade de doar terminam entre as mais bem-sucedidas. Ele não está pensando só as pessoas que literalmente fazem doações para caridade, para ONGs. Ele está pensando as pessoas que têm uma mentalidade no dia a dia também de ajudar aos demais. Então, isso vai se dar por dois motivos. Por que elas são mais bem-sucedidas? Primeiro, porque elas acabam recebendo mais ajuda em troca. Ativa-se o senso de reciprocidade que as pessoas têm. E, como a gente já explorou bem aqui nos outros slides, elas estão mais motivadas por um senso de propósito. Elas estão motivadas por esse ajudar aos outros. E por isso, por esses dois fatores, acabam tendo mais sucesso. Tá, mas talvez você esteja se perguntando, eu realmente posso ajudar a tornar o mundo melhor? Se eu não sou meio ingênuo? E aí vem sempre aquela pergunta, uma pessoa pode realmente fazer a diferença no mundo? E voltando ao exemplo das profissões que mencionamos lá em cima, né? Se você não é um médico, não é um bombeiro, não é enfermeiro, como você vai ajudar alguém se você não escolheu uma dessas profissões que impactam tão diretamente em ajudar as pessoas? Bom, a gente já abordou alguma dessas maneiras de fazer a diferença na aula anterior. Não vou me estender muito nisso. Você pode, por exemplo, doar parte do seu salário ou rendimentos, pensando na sua carreira. De certa maneira, em qualquer trabalho, você já pode fazer isso, doando os seus rendimentos. E você que está acompanhando esse material provavelmente faz parte do percentual mais rico de pessoas do mundo. Então você já tem à sua disposição muitas oportunidades, muito dinheiro, quando comparado ao restante da população, para poder fazer a diferença. Esse argumento a gente já explorou bem. Eu não vou focar tanto nele. Eu vou focar num outro que tem tudo a ver com a orientação da sua carreira, que é você se dedicar aos problemas mais relevantes do mundo, gastando seu trabalho, orientando sua carreira, sua formação acadêmica e profissional para pensar esses problemas. Esse pode ser um dos fatores chave para ter o maior impacto possível no mundo.